Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Boa noite, queridos. Graça e paz. Que bom demais estar com vocês aqui. A piscina tá amarelinha. Quem foi, hein? Tá quentinha a água, tá amarelinha ali. Alguém deu uma... Fazer xixi na piscina de batismo não dá problema, hein? Tá? Amados, boa noite. Bom demais estar com vocês aqui. Já nesse dia tão especial, muitos batismos de manhã também. Foi incrível. Você já se batizou? Isso é um marco na nossa vida. É algo que sela e que abre as portas espirituais para a gente ir para um outro momento de vida. Você precisa concretizar isso na sua vida, não é só crer em Jesus. A palavra fala que quem crer e for batizado, esse será salvo. Então o batismo ele é um pilar dessa trajetória sua, e tem coisas que só vão acontecer, objetivos que só vão ser realizados quando você tomar esse passo de fé. Não é uma mágica, ninguém vai chegar na segunda-feira e é completamente uma outra pessoa, mas é algo espiritualmente muito forte. Jesus se batizou e todo discípulo, todo aquele que se denomina um cristão, ele precisa passar pelas águas para uma obra ser completa na sua vida, amém? Então por isso que a gente tem que festejar mesmo, porque esses jovens aqui podiam estar fazendo outras coisas aí, podia estar no Instagram assim o tempo todo, podia estar no crime, podia estar as meninas vivendo essas vidas toda avacaiada. Então por isso que você tem que olhar e falar, meu, que legal. É um cantinho de Ipatinga que começa a ser diferente. Porque uma vez que a pessoa se batiza, querido, aquilo fica no coração dela. Anos depois ela está lá na balada, ou ela está vivendo uma vida horrorosa, até no crime. E aquele negócio está lá. Quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? Eu estava conversando com o irmãozão hoje mais cedo, que me deu carona, Jonathan, está por aí em algum lugar. Poxa, cara, que legal as histórias, né? Famílias, gente, tudo isso que a gente vai vivendo na nossa vida, a palavra fala que Deus, Ele faz da maldição bênção, cara. Ame a sua história. Se valorize. Eu tive um pai que espancou minha mãe a vida inteira. Eu podia ter transformado isso numa mágoa, num rancor, e eu tratar todo mundo mal. A vida, as circunstâncias determinarem o meu jeito de ser, minha personalidade. Mas não, Jesus, ele me quebrou no meio, e hoje eu sou incapaz de levantar minha voz. Quando eu e minha esposa começamos a discutir, o tom já sai um pouquinho, a gente já fica desconfortável. Porque aquilo não é meu. Um crente, ele vai pegar essa dor, ele leva para a cruz, e não leva para o aleatório. Então deixa eu te falar, você tem uma história, é sua. E circunstâncias da vida, porque cada ser humano é responsável pela própria vida, e Deus não mexe nisso. Eu tive a oportunidade de pegar o neto da Chapecoense no aeroporto, quando ele foi lá em Belo Horizonte. Quem lembra? Sobreviveu ao acidente de avião da Chapecoense. Quem lembra? E assim, eu falei, neto, porque as pessoas, mas cadê Deus nessa hora? Gente, a mesma liberdade que Deus te deu para fazer o que você faz na sua vida, e Ele não interfere nisso, Ele deu para o piloto daquele avião resolver não colocar o combustível. Entenda, Deus, Ele nos faz e faz o homem e a mulher
para viverem suas vidas, não como fantoche. Por isso que aquela expressão nossa, Deus está no controle, ficou muito vulgar, que parece que é assim, a hora que a gente quer que Deus atue, a gente fala, não, Ele vai fazer uma obra, um milagre, e a gente não estudou nada para a prova, e chega no dia, a gente, não, Deus vai me dar um sinal aqui. Nunca funcionou assim. Se você lê um pouquinho a Bíblia, você vai ver que não tem nada a ver. Sempre foi Deus empoderando o homem e o homem indo para viver sua vida. Tem alguma história fácil aqui na Bíblia? Tem alguma história aqui, algum personagem? E o que nós temos está aqui, gente. Tem algum personagem que chegou e falou, deixa a vida me levar e Deus está no controle. Não existe isso. Seres humanos, pessoas tomam decisões. Então, os pais do Jonathan tomaram decisões deles. Os meus pais tomaram. Então, a sua vida, a sua jornada, Deus te deu essa liberdade. Mas aí que entra a misericórdia, não é verdade? Porque senão ninguém daria conta. Por isso que a gente tem que pregar todas essas tristezas, essas dores, e não levar para o côncavo da nossa alma e enterrar isso, e ficar aquela coisa amarga na gente. Mas a gente leva aos pés da cruz. Ali, amigão, tem cura. Ali tem libertação. Ali tem quebrantamento, ali tem perdão. Ali tem misericórdia e graça do Senhor, e você pode pegar essa história e se tornar um grande testemunho na sua vida. Eu falei, Jonathan, você tem que abrir uma célula. E você que está me ouvindo, você tem que liderar um pequeno grupo. A sua história, a sua jornada, o que Jesus já está fazendo na sua vida, é suficiente para você abençoar muitas pessoas aqui em Ipatinga, e marcar e deixar um legado na vida de muita gente. Decida servir o Senhor, decida levar a sua fé como algo importante, de valor para você, não algo periférico da sua vida, que é um negocinho meio voluntário, meio eu vou no domingo. Até hoje você tem essa cabeça? Obras religiosas, se você ler um pouco a Bíblia, não salva e nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. Ritos, pode até dar uma falsa impressão de paz, mas tem algo para você experimentar, meu irmão. Que a hora que você tocar, como uma água viva, que ela sacia sua sede, nunca mais você quer deixar de tomar aquilo. Então, tome essa decisão na sua vida, que é uma igreja tão linda, liderada por esse casal maravilhoso, a Letícia mais quietinha na dela, e o Diego mais equilibrado igual eu, né? Mas esses caras esquisitos ainda vão dominar o mundo, viu, gente? Esses caras esquisitão assim, igual eu, Diego, chora, não sei o quê, fala. Deus ama esses caras também. Às vezes a gente acha que o perfil do pastor, né, direto alguém chega para mim e fala, tudo bem, né? Quem que é o pastor aí, né, Diego? Não, sou eu. Não, fala sério, senhor. O voluntário, quem que foi o menino lá? Foi o Igor. Quem que era? Foi o Gabriel, está lá do lado. O pastor, a hora que o pastor chegar, você fala aí, o Gabriel, não, o pastor está aqui, ó. O Igor, você é bobo, senhor. A hora que o pastor chegar, a expectativa do Igor é uma Bíblia aqui, ó, terno, gravata. Ó. Mas nós amamos gente. Então, eu queria honrar Diego e Letícia. A Bíblia fala, Diego e Letícia, que amigo de Jesus é quem o obedece. E vendo a história de vocês um pouquinho, vendo a Shalom, vendo o coração de vocês, o tempo todo, 100% do tempo, vocês falando de gente, pessoas, tal. Isso é obedecer a Jesus.
Vocês poderiam estar em outros lugares, fazendo outras coisas, e vocês decidiram, com a família de vocês, com aquelas meninas lindas, servirem aqui na Shalom, servirem essas pessoas, pagarem um preço alto por isso. Por isso que eu acho que Deus Ele já é muito fiel com vocês e vai levar vocês para lugares ainda maiores, não de status, porque a simplicidade está no coração de vocês. Mas eu acho que vai levar a nível de influência, de pessoas sendo tocadas nessa cidade, dando para vocês sonhos novos mesmo, pessoais, ter suas filhas no futuro casadas, bem casadas, com netos, uma vida em paz, uma vida com saúde, uma vida ok, boa. É isso que Deus promete para aquele que cuida das suas coisas. E você também abra a sua casa, coloca o que você tem de melhor para as pessoas, sirva a gente. Sabe aquelas coisas que a gente ganha de casamento, está guardado lá? Aquele sofá novinho, que nunca usa. Pois bem, o meu está todo sujo lá em casa. Coloca aí, Gabriel, para mim, por favor, a apresentação. Vou mostrar um pouquinho lá da minha célula para vocês também. E eu queria já honrar também essa galera que serve aqui, viu, gente? Que espetáculo. Vamos dar uma salva de palmas para essa galera que serve. Eu falei, se vocês forem maltratados aqui, pega o trem ali, R$64, e vai até Belo Horizonte. Lá nós damos salário para voluntário, né? A gente paga o que for lá, roupa, casa, comida, lá nós estamos. Então, assim, parabéns pela dedicação de vocês, todos os voluntários. E na grande parte são líderes de célula, ou seja, já são líderes e continuam servindo mais e mais, porque vira para nós algo que a gente ama fazer, que é de proporcionar para vocês uma experiência de carinho, para vocês entenderem que é isso que Deus requer de cada um de nós. É amar as pessoas, servir, é fazer com que elas alcancem Jesus, a gente seja uma plataforma, um trilho para elas. Sua vida nunca mais vai ser igual. Então, parabéns, galera, e continue informando, com esse coração alegre. Eu estava vendo um dos irmãos, ele estava o dia inteiro aí, eu falei, você está dormindo aí, deve ter algum colchão ali em cima. Porque ele estava o tempo todo aí, ele falou, pastor, eu amo estar aqui, cara. Aqui é o meu, é o que eu amo fazer, né? Gabriel ali com a equipe dele, os meninos, os pastores, que legal. Aqui é a foto da minha família, né? Laurinha, a Bibica, a Aninha, minha esposa. Eu falei mais cedo, isso representa para mim, se Jesus me levar a ir embora hoje, eu vou feliz da vida, porque há 16 anos atrás eu pensei em tirar minha vida, eu estava tão mal, tão triste, e com as coisas acontecendo, normal, faculdade, trabalho, uma vida ok, como todo mundo vive. Estava envolvido com drogas, não, mas um vazio que nada preenchia. Então pensa que 16 anos depois, alguns anos depois, ter esse retrato, ele é o símbolo de como Jesus faz na vida de alguém mesmo, né? E por isso que eu sou muito animado com aquilo que eu faço, eu me entrego de verdade, né? E ali é uma foto, ali é o seguinte, você, né, que tem um sonho de se casar, mas tem a face prejudicada, né? Como diz o menino, você bater a cara no poste, você melhora. Se você era igual eu aí, deixa eu te falar, tem esperança para você. Tem uma varoa, ou tem um varão para você, um homem de Deus, você tem um sonho de se casar, cuida do seu coração. Eu vim todo avacaiado para a igreja, eu me guardei, fiquei 1 ano em santidade, pensa, fugi de prostituição, lidando com pornografia, mas
sabe? E daqui a pouco Deus levanta a Aninha, a mulher da minha vida. Hoje a gente tem uma conexão tão linda, um sexo inteligente, eu sou doido com ela. E ela, pós-parto, né? Ela engordou um pouco, mas não sei, ela engorda, cada vez que ela engorda, eu gosto mais dela, não sei. E se ela emagrece, né? Se ela emagrece, eu também gosto, eu não sei, é um negócio louco, né? Então, tem esperança para você. Aqui é a minha celulose, né? Lá na minha sala, nós estamos bem cheios, vamos multiplicar agora dia 13, né? Meus brothers ali, a galera gosta que eu falo, que é o Rafa, ali é o cabeça de Rolon, que é o Rafa aqui, ó, e a galera toda lá com a gente, né? Aqui, ó, mais fotos, eu já contei o caso do Arthur, desse de camisa laranja, um autista, um médico inteligentíssimo, que eu achei que só o batismo estava bom, já era um passo, e esse cara, ele vai... o oposto meu, mas Deus nos conecta e faz uma coisa muito louca, porque a igreja é assim, né? É de jeito diferente e tal, e a gente começa a se aproximar, ficamos brother, ele me ensina a jogar gamão, que delícia. Quem joga gamão aqui? Vamos fazer um campeonato? Quem joga aí? Pois bem, só tinha eu para jogar com o Arthur, mas eu ensinei ele também, sabe o que? Andando junto. A gostar de gente, a se expressar um pouco mais. E aí, gente, foi uma coisa explosiva. O Arthur virou um líder de célula. Hoje ele é um médico, ele está lá na Austrália, meu Deus, nos melhores hospitais do mundo. Lidera uma célula lá na Austrália, ninguém mandou ele fazer isso. Porque ele falou, não, tio, olha, eu sou líder e aonde eu estiver eu vou liderar um pequeno grupo. E tem 8 pessoas lá, australianos na célula dele. Ele falou, não quero brasileiro. E do jeito dele, da expressão dele, Deus tem usado ele. Então, não existe limitação. Se é uma pessoa acanhada, se é uma pessoa... Entenda, Deus tem um povo para andar com você. Tem gente doida aí, atrás de gente que parece com você. Então, isso tem acontecido nessa célula, né? Esse moço está preso, a gente tem ido lá visitar ele. Enfim, tantas vidas aqui, tantos batismos, né? A nossa camisa lá, célula Love, célula do amor. Por quê? Porque de fato era isso. A gente sempre recebeu as pessoas com muito carinho. A gente pode ser ruim em muita coisa, mas nós determinamos que abraçar a gente, receber e despedir delas, seria a nossa especialidade. Pois bem, quando as pessoas se sentem amadas no lugar, gente, elas querem voltar. Uma vez, com 1 ano de célula, eu fui entregar minha célula para o pastor Roberto, porque não estava ficando ninguém na célula. Eu falei, acho que esse negócio de célula não é para mim e tudo, talvez preparar o negócio do batismo, arrumar a mesa, sei lá o que é. Eu fui lá para entregar minha célula, tranquilo, mas fazer outra coisa, eu queria servir. E o pastor Roberto era o nosso pastor, ele tinha... na época, 500 células de jovens na igreja. Ele falou assim, não, tio, olha, claro, entendo. Vamos fazer o seguinte, eu posso ir lá conduzir sua célula umas 3 semanas, assim? E eu falei, nossa, o Roberto, cara internacional. Eu falei, lógico, vai bombar, vai ser legal demais. Pode? Ele virou para mim e falou assim, claro, tio, olha, eu vou com uma alegria, mas deixa eu te falar uma coisa. Não adianta... e alguém para falar bonito para as pessoas. O que fazem as pessoas permanecerem numa célula é porque elas se sentem amadas, importantes, valorizadas. Ele falou assim, então volta lá para a sua célula, pega esse sorrisão, esses dentes, tudo que você tem na boca, recebe bem essas pessoas. Que aquela noite a experiência dela seja, nossa, nunca fui tão bem tratado. Ele falou assim comigo, você vai ser um dos melhores líderes de células da igreja. Olha que forte isso. Só do fato de a gente tratar bem as pessoas e fazer questão, ver valor,
Por isso que a gente tem que sair observando e vendo coisas para você poder elogiar o ser humano. Tem coisas maravilhosas e a gente escolhe que versão que a gente quer ver das pessoas. Tive um almoço maravilhoso hoje com a Cris e com o Leandro. Leandro, que essa barba bonita. E a Cris, pessoas legais demais. E já eram legais para mim, já chamavam atenção. Quando eu fui conversar no almoço, você fala, meu Deus, que casal maravilhoso, tantos dons. E eu só fui percebendo isso. Por quê? Porque eu decidi ser alguém que vê e enxerga valor nas pessoas. E eu vejo Deus usando isso. Então seja alguém também com que as pessoas querem estar perto. Porque onde você está vai ser legal demais, todo mundo quer. Porque, nossa, onde ele está, ele encoraja as pessoas, ele vê valor. Eu sou o maior zoeiro que tem, mas ao mesmo tempo, eu trago para perto e falo, irmãozão, deixa eu te falar uma coisa, lá fora pode ser o que for, mas para mim você é campeão, você não tem ninguém melhor que você nisso aqui não. Eu faço elogios sinceros. Então, está aí, a nossa célula, né, se multiplicou já muitas vezes. E aquele autista lá, ele aqui, ó, Artuzão, ele foi a única pessoa, e ele foi quem trouxe o Fred. O Fred casado com a Dedê, o Fred ateu. Nós tentamos trazer o Fred de todo jeito. Nesse acampamento aqui, ó, o Arthur jogando xadrez com o Fred, ele conduz o Fred a entregar a sua vida para Jesus. Só ele conseguiu fazer isso. Naquele ano, eles leram a Bíblia 3 vezes. De tão apaixonados que eles estavam. E eu, nessa história, eu sou apenas um facilitador, um líder apaixonado, que delego, ensino, me esforço, eu e minha esposa, para sermos exemplos, nos expomos também, falamos, gente, olha por nós, eu estou na brigaiada com a Aninha, isso dentro da minha casa ali, na cela, então, não tem ninguém diferente, querido. E Deus escolheu assim, nos usar mesmo assim. E a gente vai largando os pecados, vai amadurecendo na vida, e Deus vai trazendo esse povo, essas pessoas. E se eu morrer hoje, eu morro feliz da vida. Porque eu sei que tem muita gente que foi tocada por toda essa galera, né? Nós já vamos, o nosso lanche lá, vocês acham que o negócio é fraco lá, meu irmão? Olha lá, ó. Olha lá o batismo do Carlão, um loucão lá também, amigo nosso, aqui é a nossa igreja lá, você já conhece. E olha hoje que legal, nós estamos com 200 e poucas células, 2.000 e poucas pessoas que começamos dessa célula, e esse amor foi se espalhando, virou uma grande rede na nossa igreja. E há 4 anos eu estou como pastor integral. Nosso sonho é ter 3.000 pessoas. Aqui é um número, porque é alvo. Tudo que é alvo, a representação dele é de número. Mas para mim isso aqui são vidas, são pessoas. E ninguém nunca me questionou da gente ter alvo, sabe por quê? Porque eles sabem que na prática nós amamos as pessoas e damos a nossa vida por elas. Então, a Shalom precisa ter objetivos, sim, que a gente quer tantos batismos. A gente quer tantas vidas, a gente quer você na escola, amadurecendo, crescendo, se tornando um líder, um cristão maduro, influenciando nas esferas, porque esse é o cristianismo que Deus espera que a gente viva. Não só de uma vidinha ajustadinha, de não matar, roubar, fumar. Isso aí, não crente vive isso também. Mas não, de uma vida regada de fruto do Espírito Santo, que transborda além da gente, amém? Então, por favor, abre sua Bíblia comigo, em João capítulo 4, se você está sem sua Bíblia de papel, senta do lado de um crente.
no Evangelho de João, capítulo 4, tem uma história, é muito estranho, assim, foi uma das primeiras histórias que meu líder de célula leu junto comigo. O Marcelinho, ele me deu uma Bíblia de papel e ele fez uma dedicatória assim, com amor, sua célula. E a galera da célula assinou e é o que a gente faz até hoje. A gente dá a Bíblia para alguém que firma na célula e a gente coloca com amor, sua célula. E ele leu comigo um evangelho, o Evangelho de João. Foi a primeira coisa que eu li na minha vida. E eu me apaixonei, mas ao mesmo tempo tanta dúvida, questionando. Poxa, eu sou advogado de formação, então eu questiono. Hoje eu entendo que lá no céu nós vamos ter resposta. Muita coisa aqui vai ficar sem resposta. Mas esse foi um dos primeiros textos. E você vai entender porque é tão estranho, tão pesado ao mesmo tempo, mas, meu Deus, um final incrível. Não vai dar tempo da gente ler, mas aqui é Jesus conversando com uma mulher samaritana. Samaria era uma cidade, tinham um conflito ali com os judeus, então eles não se davam muito bem, o povo de Deus, os judeus. E então Jesus está com seus discípulos, eles passam por essa cidade, Samaria. Os discípulos, eles vão para a cidade fazer compras, porque eles estavam morrendo de fome, enquanto Jesus fica num poço, e o poço normalmente ficava no alto, na entrada da cidade, alguma coisa assim. E Jesus tromba lá com uma mulher, e a história ela vai muito direto. Aquela mulher, ela tinha 5 divórcios. Pensa, gente, assim, a gente está numa época onde está rolando muito divórcio. Infelizmente, cara. A galera sai casando de qualquer jeito, sabe? As coisas tudo avacalhadas. Não leva a sério a santidade no namoro. Umas brigaiadas, umas confusão. Pega o Instagram do cara cheio de coisinha de mulher, da mulher também. Sai disso, velho. Até hoje você está nisso. Por isso que as coisas às vezes não avançam, fica as mesmas coisas, brigaiada. Isso não é para você mais, e é pior para o crente. Pior quando você fala, eu sou de Jesus. Irmão, tem um custo também para você falar essas coisas. Então, tá isso aí, 2 anos de casado, terminando aqui, né? Enfim. Mas imagina alguém sentado aqui com 5 divórcios. A gente já olha torto para uma situação dessa. Imagina aquela época, gente. E pode falar, a Bíblia fala que ela estava com um cara que nem era o marido dela, ou seja, estava de rolo com mais um. Que provavelmente depois ia entrar para a estatística de novo, e de novo. Ou seja, era uma pessoa com uma vida difícil, a gente não sabe o que levou essa mulher até essa vida, tantas circunstâncias da história, não é verdade? Então, nós não sabemos o que levou essa mulher, só sabemos que era uma história pesada, difícil, estranha. Pois bem, Jesus tromba com ela lá, ela tem uma revelação, essa mulher é tocada, e por aquele simples encontro com Jesus, parece que a ficha dela cai. E aí, daqui para frente é que eu quero ler com você um texto que eu entendo, que vai falar muito com a gente aqui essa noite. A partir do verso 27. Diz assim, então, naquele momento, os seus discípulos voltaram, estavam na cidade fazendo compras, né? E eles ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que quer saber, por que você está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me diz tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse, tem algo para comer que vocês não conhecem.
Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 anos, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos, o que semeia e o que colhe. O verso 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me diz tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. Ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse realmente é o Salvador do mundo. Pai, nós cremos, Pai, que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor para nós. Fica à vontade aqui, traz entendimento para nós, Espírito Santo. Anda aqui no nosso meio, papai. Toca as pessoas e abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para essa realidade, pai. Movimenta aqui os meus braços, me usa aqui, fica à vontade, para que no final o Senhor seja honrado, glorificado, para que o Senhor Jesus seja a nossa marca, seja aquilo de maior paixão da nossa vida. Essa é a nossa oração aqui, Deus, em nome de Jesus. Queridos, sabe, essa mulher muito improvável, eu fico imaginando ela daquele jeito, tem um encontro com Jesus ali rapidinho, horas depois, minutos depois, eu não sei, ela volta para a cidade. Presta atenção nisso. Isso é uma história, está aqui na Bíblia. Tem que tocar e presta atenção o que é que está acontecendo. E ela volta, imagina, ela chega e fala: gente, eu estava com um homem lá no poço. Mais um? Não, eu estava sozinha com ele lá. Só está piorando. Gente, essa pessoa, essa mulher, ela chega falando para a cidade que o Messias estava lá, ou seja, ele se revelou para ela. O que as pessoas deviam pensar? O Messias esperado, ele vai vir falar, e a primeira pessoa que ele vem se revelar é você? Olha a vida que você está vivendo. Olha quem você é. Você é mesmo provável de ter qualquer tipo de Deus te usar. E é assim que a gente padroniza as coisas também. Eu lembro que nesse processo de conversão, na cela do Marcelinho, tem o dia do amigo, e ele falou: olha, nós temos que convidar a galera na faculdade. E eu ainda estava no processo, tinha 3 meses que eu estava. Eu ainda bebia, eu ainda estava lá no DA jogando sinuca, matando aula. Eu ainda tinha hábitos de prostituição, de beber, enfim. Porque não é entrar numa piscina e a pessoa toma um remedinho ali e ela já... é processo. Foi assim com você, aliás, tem sido assim porque nós estamos num processo de quebradeira. Todo dia é um pecado novo. Todo dia é algo para Deus tratar em nós, ou já tem alguém aqui bacana demais? A gente, nós somos pecadores. Isso é um discursinho furado para a gente não se avaliar e enfrentar as nossas lutas. E ele me fala: olha, nós temos que ir lá. E eu falei: cara, eu vou falar de Jesus
convidar para ir na célula. Mano, ele falou, por que não? Eu falei, não, Marcelinho, mas eu... Ele falou, uai, qual é o problema? Está todo mundo sendo tratado, você começou agora, mas isso não te impede de anunciar o Messias para as pessoas. Olha que louco. Porque não é sobre você, Tioli. É claro que o tempo vai dizer que se a sua experiência foi real ou não. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está aqui 5, 10, 15 anos e a sua vida é a mesma em relação à postura, a pecado, a mudança de vida, você deve se questionar sim se você se converteu. Isso é uma realidade. Porque não existe conversão sem mudança de vida. Tem coisas que levam mais tempo do que outras. Eu larguei a bebida muito mais rápido do que a prostituição. A pornografia, até 1 ano de casado, eu lidei com ela e só fui curado quando eu me humilhei com minha esposa. Então, é um processo, mas existe uma luta de verdade. O que é luta? Quando a gente fala, não, cara, eu estou com uma luta num pecado aí. Luta é um ringue. E tem duas pessoas batendo e tentando, e tentando, e tentando. Agora, se a gente vai vivendo a nossa vida com o pecado, a luta, eu estou na luta. Não, você não está, a gente não está na luta. Luta é quem enfrenta aquilo e não aceita aquilo. Então, se avalie, queridão, não é para ninguém não. A capa, você pode disfarçar anos e mais anos. Mas você pode, nesse período, queridão, não estar mais aqui, e quando você chegar lá, falar assim, ó, não é bem assim não, filhão. Não é porque você fez uma oraçãozinha emocionada, porque você entrou na piscina aqui. Não, é fruto. A conversão, ela expressa, de fato, na sua jornada de vida, nos frutos. Então, obviamente, que se eu passasse 5 anos, olha, ainda tivesse no cigarro, pornografia, masturbação, mas o IBGE bate lá em casa, eu falo que eu sou crente, vou no culto, e você questiona, fala, cara, esse cara não teve encontro com Jesus. Pois bem, eu chego lá então e galera, tem um negócio da igreja lá, muito parecido com essa mulher, porque é uma pessoa totalmente improvável, que ninguém dá crédito. Pensa, chega um cara esquisito desse, chapado e falando que está aí nas igrejas, chamando o pessoal, quem quer ir, gente? Imagina, mas estou indo na igreja lá, vai ter negócio de... Gente, foram 20 e poucas pessoas nesse dia do amigo. Por quê? Porque é sobre o nome dele. Deus usa mula para falar, ele usa qualquer pessoa, mas olha, por quê? Porque tem uma inclinação, eu me arrisquei, eu fui. Deixa eu te falar, se arrisque. A vida só faz sentido, gente, quando a gente põe os nossos dons e habilidades para viver. Minha formação no direito, gestão de risco, e lá na Vale, pensa, quando teve aquelas coisas todas. Nosso setor jurídico foi o mais... Mas um conceito no risco, sabe qual que é? Tudo é risco, não fazer nada também é risco. Guardar o talento, como aquela história... eu não vou deixar os meus filhos liderarem célula porque a gente tem que se guardar, né? Vai lá, mãe e pai. Se o seu filho não influencia, ele está sendo influenciado. E assim como o pastor Léo lá, com 13 anos na escola, ele com um amigo de colégio, 13 anos, aprendeu a fumar maconha. Porque era um amigo muito influente na vida dele, e ele foi depois sendo usuário, traficante, foi preso em Belo Horizonte várias vezes, e pela graça de Jesus,
se conectaram, ele e Ló foi numa cela, ele é um pastor maravilhoso hoje, mas ele conta que foi um amigo da sala dele, lá em Araxá, com 12 anos, que apresentou maconha para ele, e ele foi ser no futuro, um traficante na zona sul de Belo Horizonte. E quando a mãe foi falar com ele lá que não queria que o filho fosse líder de cela, porque ele tinha que jogar bola, ele tinha que jogar videogame, aproveitar a infância dele, o Léo falou: mãe, está tudo certo, deixa eu só te contar a minha história, ou o seu filho vai influenciar, ou ele vai ser influenciado. E a mãe falou: não, por favor, treina ele mais. Porque é isso, gente, é riscos. Não ache que porque a gente está se reunindo aqui, que nós estamos, guardadozinho de qualquer tipo de opressão que for ter. Não, Deus guarda. Entenda que é uma batalha. Sai dessa aguinha na canela e comece a entender que o mundo espiritual, quando você se posiciona, igual você está se posicionando, não existe uma pessoa em cima do muro, espiritualmente falando. Ou ela do diabo, filhão, ou ela de Jesus. Não tem alguém que vota nulo. Não existe isso. Então, se você fala que você é de Jesus, pode saber, tem um adversário na sua vida aí, e às vezes você está tomando porrada aí, por coisa boba. Você poderia estar entendendo essa batalha, caprichar um pouco mais no seu devocional. Cadê sua Bíblia de papel? Pô, você vem nos trinques para o culto. Você vem arrumadaço, bonitão, e é isso mesmo, você tem que botar a sua melhor roupa para vir. Mas você tem que trazer sua Bíblia. Amanhã cedinho, acorda cedo, faça o devocional. Deixa Deus, se torne um crente mesmo. Porque o dia que vier as opressões, você tem a ferramenta aqui, você tem na sua mão a espada, você tem, lá na Vale, quando tentaram lá fazer as coisas, me botar crachazinho, todo não sei o quê, e eu falei: não, deixa eu te contar, eu tenho meus valores. Não, mas aqui é da empresa. Pois bem, eu entendo, então eu estou colocando à disposição mesmo. E aí depois tiveram que voltar atrás. No meu setor, eu e mais um cara só, não usamos o colarzinho lá que eles deram a favor e incentivando o homossexualismo, tanto de coisa lá, nada contra ninguém, inclusive meu setor é o que mais tem homossexuais, mas eu não tenho que ficar divulgando, promovendo, não, eu não concordo com isso. Mas se eu não tivesse, meu irmão, vivendo isso sendo diariamente, fazendo parte da minha estrutura, por causa de um dinheirinho, eu pode colocar o colar que você quer em mim. Sabe, pastor, é meu ganha-pão, né? Então vai para o inferno com seu ganha-pão, irmãozão. Porque não é assim que funcionam as coisas. Nós temos que levar mais a sério, querido. Deixa eu te contar uma coisa. Os discípulos, os treinados, os que estavam na igreja já há um tempão, já estavam andando com Jesus, eles vão para a cidade de Samaria, fazer compras, comprar coisas legais, comida boa para Jesus. Só que eles voltam sem ninguém. Enquanto aquela mulher samaritana, que não tinha pouco tempo de conversão, ela entende, ela fala: gente, o Messias está lá, e a Bíblia fala que por causa daquela mulher, a cidade inteira foi conhecer Jesus. Deixa eu te falar, foram 24 pessoas da minha sala, aquele dia do amigo, a gente nem esperava, foi uma correria nas padarias para comprar as coisas, o Marcelinho ficou doido. Deixa eu te falar, foram 8 decisões aquela noite, depois nós tivemos 3 batismos daquela galera, sendo que são 3 líderes que eu tenho, sendo um deles um grande supervisor. Porque um menino, ainda arrebentado, ele levantou, ele foi lá e Deus me usou e aquilo foi combustível para a minha vida. O Marcelinho falou: cara, imagina o dia, te olha, que você parar, que você entender os outros planos que Deus tem para você. Por isso que eu sonho mesmo com 3.000 pessoas e eu acho pouco.
Belo Horizonte tem 3 milhões. Enquanto não, agora tá bom, deixa eu reservar um pouquinho aqui, Deus me tira desse banco e fala, olha, vai usar a sua vida. Sem reservas. Não, mas eu vou me machucar, me decepcionar com as pessoas. Se decepcione e vai para outro. Vai para outro. A vida é assim, se arrisque, faça valer a pena. Eu prefiro viver isso. Isso é amanhã, nada disso. Valeu a pena. Valeu a pena receber na minha célula o IACON de tornozeleira eletrônica, onde todo mundo parava e falava, cuidado com esse negócio, cara. Célula é legal demais, mas assim... E a gente, será? E esse cara vai, se converte, batiza. Daqui a pouco ele fala, cara, eu quero liderar uma célula. E todo mundo, cara, não, cuidado. Um ex-detento liderando uma célula na central. E eu, será? Eu ia para a Bíblia mostrava as histórias. E vi um menino querendo, não, Iacon é. E hoje um dos meus melhores líderes de célula, as pessoas que mais influenciam, leva a gente para Jesus. E agora já sei o problema, porque ele chegou, olha, como é que é esse negócio de supervisão? Foi, nossa, já sei que alguém vai chegar para mim, não, mas assim, sabe? Use a vida que Deus te deu, sem reservas, querido. O tempo está passando muito rápido. E muita coisa vai ficar para trás. Às vezes sua vida está parada porque você não consegue engravidar. Querida, fique em paz. Deus é quem dá a vida. Muitas coisas a gente não vai ter resposta. Mas pega essa dor e transforma ela em bênção. Você é um homem, está desempregado, está desanimado. Levanta, reaja. Mostra para Deus a sua vontade, deixa Ele te honrar, mudar a sua história. Sai fora das pornografias. Mulher e a gente, vamos parar de fofoca, de falar mal dos outros. Isso não é para nós, gente. Tem coisas tão sensacionais para a gente fazer e viver. Tem cursos novos para você. E se Deus quiser que você aprenda uma língua nova, os americanos, eles estão invadindo, eles querem saber das igrejas em célula, como é que é. Então, às vezes, Deus tem um chamado para você fazer um curso de medicina, você ser um açougueiro do mais alto nível aqui em Patinga. Tem tanta coisa para a gente viver e a gente ainda está nas mesmas coisinhas, guardando com reservas, porque esses caras voltam da cidade com a sacola cheia de comida boa, de lixia, de pãozinho com manteiga, e Jesus fala assim, vocês não entenderam nada, eu estou sem fome, porque a minha comida não é essa. A minha comida, né, vocês chegarem e promoverem algo bacana e tal, isso faz parte. Mas não é isso, não é só ser um bom marido, uma boa esposa, é não matar, não roubar, isso aí é o que se espera de você. Mas o que me preenche, Jesus está dizendo, é quando você é responsável por vidas. Isso é para todo cristão, querida. Entenda, se você ler a Bíblia um pouco, e deixa eu te falar para encerrar, fica de pé, por favor. A Bíblia tem uma promessa, e foi a primeira promessa que eu experimentei, e eu tenho experimentado dela. Assim, eu fico até constrangido mesmo de falar, porque é uma das promessas, uma das verdades bíblicas que mais eu vejo aplicação na minha vida, na minha casa. Porque olha que forte. Se Deus deu uma tarefa para a gente,
É claro que Ele é fiel para recompensar e abençoar quem é fiel também com essa tarefa, é claro. Nosso Deus é um Deus que presenteia, que ama, mas também que Ele ama a obediência. Porque olha o que Ele fala. Eu digo a vocês, abra os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Lá na sua casa, no seu trabalho, nos seus ambientes, tem gente que não conhece Jesus. E você já teve oportunidade, está chegando, mas eu nem larguei ainda. Pois bem. Ele fala, olha, a colheita está aí, Ipatinga está aí. Tem uma multidão de pessoas que parece estar tudo bem, Instagram está lindo, todo mundo bacana demais, mas está todo mundo indo para o inferno, porque a Bíblia fala, irmãozão, que quem não se entregar para Jesus, não viver uma vida para Ele, o destino eterno é o inferno, isso é uma verdade, e a tragédia está anunciada aí, milhares de pessoas, milhões de pessoas vão diariamente. E eu me sensibilizo por isso. Por isso que eu acho que eu não posso ficar ali, eu vou liderar uma célulazinha. Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã.